Olá pessoal, hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês os 6 erros que eu cometi operando day trade. O primeiro erro que eu cometi operando day trade foi operar sem conhecer o comportamento do mercado. Então eu entrei no mercado muito empolgado, vendo que algumas pessoas diziam que era fácil ganhar dinheiro com o mercado e eu acreditei num primeiro momento. E comecei já logo, algum tempo depois de comprar uma estratégia aí, operar sem nem conhecer como o mercado realmente funcionava. Tá? Então eu não sabia direito nem o que era um pullback, eu não tinha ideia de até onde um movimento pode ir, né? Um movimento de rompimento, um movimento maior, eu não tinha ideia disso. E por conta de não conhecer esse comportamento, eu fazia bastante coisa errada e perdia dinheiro. Né? Então, minha dica nesse caso, não comece a operar, não entre no mercado sem estudar um pouco mais como o mercado funciona, como o gráfico se movimenta, tá? Até onde ele pode ir, porque de repente você entra no movimento, você vê lá o gráfico, o candle descendo, e aí você fala, oh, tá descendo, vou vender. E é justamente onde o movimento de descida, na verdade, não é um movimento de descida, era só um pullback e ele vai continuar ali subindo e subindo rápido. Você entra e fica para trás, tá? Entra no movimento contrário. O segundo erro que eu cometi foi operar muito alavancado, colocar muitos contratos logo nos primeiros dias. Eu, no terceiro dia de operação, eu já estava operando com 10 contratos. Então, assim, no primeiro dia eu operei com um contrato, tal, bem devagarzinho. No segundo dia ainda foi com um contrato. No terceiro dia eu já meti 10 contratos, numa operação louca, né? Uma operação ali de meio que de desespero. E, para sorte, a operação deu certo. E ali, é, sorte de principiante, a operação deu certo, pagou e até ganhei dinheiro com essa estratégia louca que eu logo depois eu vi que ela não era sustentável, né? Depois de operar ela algumas vezes e ela dar certo algumas vezes, eu vi que ela não era sustentável porque quando ela deu errado, fez estrago. Então eu já sabia que ali não era algo que eu podia usar por muito tempo. Mas deu certo, tá? Mas mesmo assim, trabalhar alavancado, seja em qualquer setup, em qualquer técnica que você usar no começo, não é uma boa estratégia, não é uma boa ideia. E principalmente se você tem pouco dinheiro. Se você é um cara que tem muito dinheiro, tenho aí, posso ter um dinheiro aí, posso colocar 20, 30, 40 mil é, nesse negócio aqui e seja o que Deus quiser, se eu perder 40 mil tá tudo bem. Tem casos e casos, né? Tem gente que 40 mil não é nada. E tem gente que 40 mil é o dinheiro de uma vida inteira. Então, se você tem muito dinheiro, de repente, esse conselho de não colocar muitos contratos não é válido para você. Mas acho que para muita gente não é legal você colocar muito dinheiro no começo sem ter um conhecimento mais profundo do mercado. Então eu coloquei muito contrato e não deu certo no começo. Então eu depois tive que voltar, começar baixinho, começar com um contrato e ir aprendendo como o mercado funcionava. O terceiro erro que eu cometi foi querer operar mais de um ativo. Tá? Hoje eu opero só o mini índice. Eu tentei operar mini índice e mini dólar ao mesmo tempo. Para mim não funcionou. Eu vejo que muita gente no mercado opera os dois, opera até mais e consegue. Não foi o meu caso. Eu não tenho essa. Não consegui essa capacidade ainda. E por isso eu voltei um passo e falei, não, primeiro preciso aprender a operar um ativo. E cada ativo, gente, tem o seu comportamento. Apesar deles serem
todos muito parecidos, serem todos do mercado financeiro, mas cada ativo que você operar, você vai ver que ele se comporta de uma maneira diferente, tá? Ele tem ali o seu padrão. O mini índice tem um padrão. O mini dólar tem outro padrão. Então tem gente que conhece os dois padrões e consegue operar os dois. Eu ainda não me adaptei ao mini dólar. O dólar, toda vez que eu operei, já ganhei algum dinheiro com o mini dólar, mas também foi onde eu mais perdi. Então eu não estou apto para operar o mini dólar ainda. Então eu opero só o mini índice por enquanto e por enquanto está dando certo. O quarto erro que eu cometi foi operar vários tempos gráficos. Eu começava a operar no 15 minutos, depois ia para o 1, depois ia para o 2, depois ia para o 5, depois tentava o 20 e ficava pulando de tempo gráfico em tempo gráfico, tentando ganhar dinheiro em algum tempo. Resultado disso é que eu não percebia o padrão que os tempos gráficos têm. Cada tempo gráfico também tem padrões. Se você parar e ficar analisando o gráfico de um determinado tempo gráfico, o candle de um determinado tempo gráfico, você vai perceber que o candle de um determinado tempo gráfico se comporta de uma forma diferente de outro tempo gráfico. Então, escolher um tempo gráfico e operar nele facilita a sua leitura ali do que vai acontecer, do que está acontecendo. Você aprende como aquele tempo gráfico, como os candles se desenrolam, como eles se movimentam em determinado momento ali das operações. O próximo erro que eu cometi foi operar várias estratégias e vários setups. Queria operar um monte de estratégia, um monte de setup ao mesmo tempo. Então, tinha uma estratégia, eu tentava aquela estratégia que eu conheci, aí tentava ganhar dinheiro, não dava certo, aí tentava um outro setup que eu vi, também perdia, aí tentava outra estratégia, também. Por quê? Porque não é simplesmente pegar um setup qualquer, sem conhecer como o mercado se comporta e achar que o cara falou que aqui vende, aqui compra, entra vendido, entra comprado, você achar que aquilo lá vai dar sempre certo. Não vai. Tem que ter um conhecimento maior para saber que naquela entrada, naquele momento, aquele setup ali funciona. Em outro cenário, aquele mesmo setup que funcionou naquele cenário, no outro cenário pode não funcionar. Então não é algo de repente de olho fechado assim, sabe? Precisa ter um alinhamento legal de informações para que o setup ou a estratégia dê resultados. E sem o conhecimento de como o mercado se comporta, ficar só simplesmente seguindo, colocando o setup em jogo ou estratégia em jogo sem saber o que está fazendo, muitas vezes perde dinheiro. Tá? E finalmente, o controle emocional. Né? O meu erro é não ter o controle emocional para parar de operar, principalmente quando estava perdendo. E quando está ganhando também, porque às vezes você está ganhando, já ganhou um bom dinheiro, ganhou mais do que de repente você tem ali como meta e não sabe parar. Está tomado ali pela ganância e quer um pouquinho mais, e aí você só para quando de repente devolve tudo e não tem mais dinheiro para operar. E isso é principal, esse vale para todo mundo. Né? Se você não tiver um controle emocional, se não souber a hora de parar de operar, você só vai parar quando o dinheiro acabar. Então, essas são minhas dicas, pessoal. Primeiro, não opere no mercado sem conhecer o comportamento do mercado. Não opere muito alavancado no começo, quando você ainda não tem conhecimento. Não coloque mais do que um contrato, 2 contratos no máximo. E leve bastante tempo para pular, para sair desses dois. Leve algum tempo. Perca dinheiro, você sabe que no começo vai perder, perca dinheiro, mas perca pouco, porque você vai ter dinheiro depois, quando você entender como o mercado funciona, você vai ter recursos financeiros para poder recuperar
aquele dinheiro que você perdeu no começo, e de repente você pode até considerar um investimento aquilo, porque você estava aprendendo, né? Não operar mais de um ativo. Tem gente que opera, e aí é individual, tem gente que consegue operar vários ativos, eu não consegui. Não operar em vários tempos gráficos, eu também não consigo operar em vários tempos gráficos, eu escolhi apenas um. E não operar várias estratégias e setups misturados. Escolha uma estratégia, veja qual o seu perfil, escolha um setup, e opere aquilo até você entender como aquilo realmente funciona, em quais cenários aquilo funciona e quais cenários ele não funciona. E aí, com o tempo, você vai chegar numa estratégia que vai ser vencedora, que você vai conhecer, ó, aqui, meu, funciona, aqui eu não vou nem entrar porque não funciona, e assim vai. E finalmente o controle emocional, e esse eu acho que vale para todo mundo, né, que na verdade vale para todo mundo, porque 80%, aí 70, 80% desse negócio aqui tá ligado ao emocional, psicológico do operador. Se você não tiver num dia legal, se você não tiver bem para operar, tiver preocupado com alguma coisa, é bom nem operar nesse dia, mas e principalmente na hora que você estiver ganhando ou perdendo, você ter o controle ali de de saber que é hora de parar e não continuar insistindo, nem ganhar mais e nem insistindo de repente em recuperar, porque pode ser que você vá simplesmente perder mais do que você já perdeu naquele dia, que deveria ter ali, seguir o seu gerenciamento de risco e parar com um valor dentro do seu gerenciamento de risco. Tá, pessoal, essas são as minhas dicas aí, compartilhando aí as minhas informações sobre o que aconteceu aí comigo e quais erros eu cometi. Esses são alguns erros que eu cometi e estou compartilhando com vocês para que vocês não cometam os mesmos erros. Até a próxima, até o próximo vídeo.